A missão do Regional Sul 3, aqui em Mooma, na província de Nampula, no país de Moçambique, ela está situada nos distritos de Mooma e distrito de Larde. Os dois distritos juntos reúnem em torno de 300 mil pessoas, né? E desse número, nós, enquanto cristãos, estamos contados entre 20%. Depois, os outros 80% são, chega a 50% os muçulmanos, e depois temos aqui também igrejas evangélicas e outras denominações e religiões tradicionais. O projeto é uma parceria entre o Regional Sul 3 da SNBB e a Arquidiocese de Nampula, né? A igreja da Arquidiocese de Nampula se sentiu necessitada, né, de uma ajuda, de um apoio, e o regional assumiu, acolheu esse clamor. Projeto bonito de trabalho missionário, de uma ação voltada para a missão agentes, sustentada, mantida em cooperação com todas as dioceses do Rio Grande do Sul. A proposta do projeto surgiu em 1989, quando o bispo moçambicano Dom Francisco Silota participou da Assembleia de Pastoral Geral do Rio Grande do Sul. Nesta assembleia, ele relatou aos participantes a situação que Moçambique vivia por causa dos resquícios da guerra que havia acontecido por causa da independência e também dos anos seguintes por causa da guerra civil. Esse povo sofreu muito no tempo da guerra. E esse sofrimento nos fazia aproximar cada vez mais deles. Teve momentos que nós nos sentimos inúteis, era a inutilidade que eu me sentia aqui. Então, a maior pastoral era da escuta e dar esperança para o povo. Dar a razão da nossa esperança, como diz São Pedro, né? Desde 1975, 1976, houve muitas dificuldades nesta fé cristã, porque havia uma lei que diziam que Deus não existe. De fato, desde o tempo do padre Camilo, em que ele estava em Migane, ele trabalhou muito para continuar esta fé cristã. A igreja do Rio Grande do Sul, que por muito tempo recebeu, chegou o momento dela também dar um pouco de sua pobreza nesse trabalho de evangelização da missão agentes. Jesus é bom. Anda com Jesus. Jesus é bom. Anda com Jesus é bom. O nosso fato de estar aqui, de se colocar à disposição, é um gesto concreto da disponibilidade da Igreja do Regional Sul 3 e nosso, né? E quando nós chegamos aqui, a acolhida desse povo retribui significativamente com amor. Nesse espaço, nesse lugar, nessa realidade, a nossa missão trabalha com a perspectiva na área da educação, com os projetos sociais, né, que esse é um dos pilares da missão aqui quando iniciou. Trabalhar com a educação, trabalhar com a valorização e dignidade da mulher e principalmente trabalhar com a evangelização. O perfil
do cristão enquanto um atuante na sociedade, enquanto alguém que realmente está dando a sua vida e segue o projeto de Jesus Cristo. Nós, missionários e missionárias em Moçambique, nos aproximamos de duas realidades, que é a falta de água e também a falta de geração de trabalho e renda. No campo da necessidade da água, foram construídos nestes anos mais de 80 poços e fundadas muitas associações de geração de trabalho e renda. A nossa missão tem essa característica, né? Nós vivemos dentro de uma vila. Isso faz também com que a nossa vida seja a vida dessas pessoas da vila. Nós não temos um ritmo diferente. E também por isso as nossas preocupações são ainda mais urgentes, são ainda mais emergentes, porque as pessoas estão no nosso portão, nós saímos de casa e vimos, né, toda a nossa vizinhança com problema de água, com problema de educação, com problema de saúde, com dificuldade na escola. E isso também desperta algumas necessidades, como esses projetos sociais, né? Perceber que, poxa, os alunos não têm livro para estudar, para fazer os trabalhos da escola. Então, a gente se permite viver o desafio de ter uma biblioteca na missão, né? Um dos projetos que nós temos e que nos dá alegria e que quando eu cheguei encheu o meu coração de felicidade se chama Murima Wamoana, Coração de Criança, que é o projeto de alfabetização das crianças próximas à nossa casa ali em Moma. Pelo projeto, eu sinto carne e osso, Murima Wamoana. Quando disse Murima Wamoana, criança, né? Coração de criança, significa esse projeto dá carinho à criança. O eixo desse projeto, eu creio que é a solidariedade. Uma igreja que precisa ainda da ajuda. É uma igreja solidária, uma igreja amiga, uma igreja que abre o coração, que abre os seus braços para acolher uma outra irmã. A nossa preocupação de conversar com as pessoas, acolher as pessoas, educar, acompanhar, e isso transcende a religião. Mesmo porque a maioria dos nossos vizinhos não são católicos, não são cristãos, e a nossa relação é muito boa, né? E esse atendimento social, principalmente nessa área, ele acontece com essas pessoas. Um grande exemplo, né, que me deixou muito edificado na minha visita à comunidade, né, dos nossos irmãos no sul, que estão ali em Moma, é o fato de ter organizado aquele lugar de acolhimento, que é uma espécie de lar vocacional. Que é mesmo um exemplo que eu disse, depois de conversar com outro padre, por favor, sigam aquele exemplo, porque é um lugar de animação vocacional por excelência. A equipe missionária tem um papel fundamental na formação dos cristãos, de todos os ministérios. Eles entram na paróquia para receber formação, são capacitados, retornam para a sua comunidade e lá também eles repassam, eles partilham essa experiência que recebeu da paróquia, e isso vai fortalecendo o protagonismo do leigo, do missionário, dos animadores. Através deste projeto, já então organizou um grupo, segundo eu apresentei-me ali, que sou membro da equipe formadora, que estou a ajudar também a formação dos ministérios para os meus amigos, além dos padres, além das leigas. Pelo menos eu também posso tirar também da minha forma, que me obedece como cidadão daqui moçambicano. A equipa está preocupada no sentido de ver as comunidades lá, visitar as comunidades, ver a realidade, adaptar-se com a realidade das comunidades,
Olha lá, essa coisa de estar lá, dormir lá, nas casas de capim, com aquele risco daqueles bichos que nós não conhecemos. A equipa missionária está preocupada, vai até lá onde está o povo, dormir naquelas casas de visita, saber a realidade. Irmãos e irmãs aqui reunidos, estamos hoje celebrando uma festa muito importante para nós, que é celebrar o Dia do Alfabetizador, que nos ajudam a conhecer melhor a vida, através da leitura e também da escrita, para poder conhecer a língua portuguesa, e reforçar também a própria língua macua, para poder saber ler o nosso maçu, para saber rezar com força o nosso malompelo, e para poder cantar muito alegre as nossas músicas que estão no Niuipele. Niwito naweria ni duela kano soma ida naweria we pasana e tipo dahu ide iri livro mahumanerahu livro ya Niuipele puia. E juntos rezemos. Vandina natiti, ninamuana, nerohioaria. Amém. Celebrar 25 anos de missão é primeiro celebrar a vida das pessoas que passaram, que estiveram aqui, que viveram esse tempo, né? A vida dos padres, dos leigos, leigas, irmãs, mas também e principalmente a vida dessa igreja, a vida desse povo, a vida de tantos leigos e de tantas lideranças, né, que passaram por esse processo e que construíram esse processo, que não foi construído por quem chegou, mas foi construído principalmente por quem estava aqui, se dispôs a acolher e trabalhar junto, né, nesses 25 anos. Eu, quando vim para cá, eu vim com duas disposições. Uma delas é aprender mais que ensinar, né? E me converter, fazer um processo de conversão pessoal muito mais do que buscar converter, né? O projeto tem uma história, eu não vou criar nada novo, né? Então tu tem que sempre considerar aquilo que já aconteceu, aquilo que vinha acontecendo, a história daqueles que aqui passaram, e tu tentar, com as tuas limitações, dar continuidade, né? Ser instrumento de continuidade, nunca de ruptura. Celebrar 25 anos do projeto é reviver, é fazer memória da história da igreja entre o Brasil, o sul do Brasil e a Arquidiocese de Nampula, né? É poder ver a cada celebração pessoas lembrarem dos primeiros momentos, dos primeiros encontros, das primeiras formações. Os cristãos reforçam cada vez mais, solicitando e pedindo a permanência desse projeto aqui em Moçambique, que tanto tem contribuído e enriquecido e ajudado os leigos, os cristãos dessas duas paróquias. Meu roteiro Amorima, Maha Oi, Igreja Moçambique, eu paga o shirika na igreja ao Brasil. Vai nessa igreja ao Brasil querer o parlela igreja de Moçambique. Então, os desafios são muitos, mas eu sempre gosto de olhar para a promessa de Jesus no lava-pés. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos, né? E na certeza da presença dele é que vai surgindo as novidades, tu vai vivendo cada momento, vai aprendendo, vai se desconstruindo para se reconstruir novamente na perspectiva do anúncio do Evangelho. A gente sai do Brasil e entra em um continente africano, com língua diferente, né? Um povo diferente, alimentação diferente, mas ao mesmo tempo eu me perguntava que a grandeza, o que nos une aqui é o Evangelho. A força do Evangelho é que nos torna irmãos, é que nos aproxima. Então os desafios é aprender a língua, o desafio é escutar, o desafio é a gente estar ali percebendo se aquilo que a gente está transmitindo está sendo bem compreendido. Hoje, há 2 anos, para mim, Deus ganhou cheiro, Deus ganhou sabor, Deus ganhou voz, Deus ganhou espaço, ambiente,
Deus ganhou rosto, e isso é muito bonito, né? Porque quando você chega em uma comunidade e sente o cheiro da comida que está sendo preparada para te esperar, é Deus que está falando. Quando você ouve uma música numa celebração e percebe que aquela música fala de Deus, que é a língua macua, e que você está celebrando com esse povo, é o próprio Deus que está cantando. Muito mais do que no próprio evangelho, às vezes, né? Quando você chega no lugar e uma pessoa te abraça, inesperadamente é o próprio Deus que te abraça. E essa experiência talvez seja a experiência mais fundante da missão. O encontro de Deus que vem de uma maneira diferente do que a gente sempre imaginou. Missão, eu me lembro a história daquela passagem bíblica do caminho de Emaús, né? O coração tem que arder, né? Arder pelo Evangelho, arder por Jesus Cristo. E essa motivação por Jesus Cristo me leva também a olhar e ao encontro do meu irmão necessitado. Eu aprendi a amar com este povo. Este povo ensinou-me a amar. Ensinou-me a doação, a gratuidade, alicerçada numa fé, numa confiança, numa entrega totalmente a Deus. Principalmente no tempo da guerra. Estávamos inseguros em qualquer momento, mas o povo nos ajudou nesse sentido, a termos esperança também de dias melhores. A paciência que eles tinham no sofrimento, isto ajudou-me muito também. Então a missão é isso, né? É caminhar lado a lado com o povo, é estar na vida do povo e com essa palavra de Deus animar, fortalecer e sobretudo na dimensão espiritual. Então uma missionaridade ela tem que ser marcada pela espiritualidade. E nessa espiritualidade, a gente se enche de Deus e também vai ao encontro do outro que partilha um Deus conosco, um Deus amigo. Missão, para nós, em Macua é muteco. Então, em português podemos dizer que é um serviço, porque as pessoas que nós recebemos que vêm do Brasil, quando vêm aqui, eles fazem um serviço para nos ajudar. Fazem um muteco em nome do povo de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Orera